Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Nadando em lama, você sobreviveria no máximo 2 semanas. Porque ela é cheia de bactérias e organismos que entrariam na sua pele e te matariam aos poucos. Se nadasse em mel, resistiria 1 semana e meia. A sua pele ia ficar muito macia, mas os insetos iam começar a te devorar, sem que você pudesse se movimentar para se defender. Nadando em leite de vaca, você sobreviveria entre algumas semanas e 1 mês. Isso porque ele te daria alguns nutrientes, mas não todos que você precisa para sobreviver, a menos que você seja intolerante à lactose, senão em gelatina, você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente para você comer ela e se liberar. Mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2? Se você achar um mar de leite, não beba. Isso na verdade é água, que tá tão cheia de minerais que fica opaca e branca. E que apesar de parecer leite, faz muito mal se você beber. Mas então, como essas pessoas fazem esses vídeos bebendo? Do lado do lago tem uma torneira com leite real pra você poder fazer essas gracinhas. Essa mulher tá jogando Minecraft na vida real há 3 anos. Ela tá minerando o seu quintal pra construir túneis subterrâneos. E sim, ela tá fazendo tudo sozinha. Só que ela curtiu o negócio um pouco demais. E agora tá minerando embaixo da sua casa, num bairro completamente normal, com vizinhos que devem adorar o barulho. E com as pedras que tá tirando, ela vai construir um castelo. Você come de graça nesse restaurante se tiver mais de 150 quilos. Ele se chama ataque cardíaco e lá você apanha se não conseguir comer tudo. Eles te dão uma roupa de hospital ao entrar. E as porções são gigantescas, incluindo um lanche com 8 hambúrgueres e 40 fatias de bacon. E uma bebida que é servida numa seringa gigante. O vinho é servido numa bolsa de sangue. E reza a lenda que vários ataques cardíacos realmente aconteceram ali. Já esse restaurante se chama Privada Moderna e é temático de cocô. Todos os assentos são privadas e a apresentação dos pratos é curiosa, no mínimo. O primeiro andar desse café da Tailândia é normal, mas o segundo e o terceiro são inundados e cheios de peixes que nadam entre os clientes. Pra entrar, você precisa tirar o sapato e pode escolher entre o segundo andar com peixes maiores e o terceiro que tem peixes menorzinhos. Por 10 mil reais, você iria em algum desses? Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Regras extremas que atores tiveram que seguir. Em Vingadores Ultimato, Tom Holland foi proibido de ver qualquer parte do roteiro que não fosse suas falas, porque ele tem um histórico de vazar o que não deveria. Em Harry Potter, todos os atores eram obrigados a ter notas boas na escola, e também era proibido ter encontros românticos com outros atores do projeto. Mas alguns atores burlaram essa regra. Pra fazer o Jon Snow em Game of Thrones, o Kit assinou um contrato que proibia ele de cortar o cabelo por anos. E ele ficou bem bravo quando descobriu que outros atores usavam peruca ao invés de fazer isso. Em Um Farol, o diretor fez o Robert Pattinson beber água de poças no chão. Além disso, ele era deixado sentado na chuva por horas e foi embebedado pra interpretar o personagem. Por fim, o Evan Peters revelou que a série do Jeffrey Dahmer só tinha uma regra: ele não poderia demonstrar empatia pelo Dahmer de verdade, pra ter certeza que o público ia simpatizar com as vítimas e não com o criminoso. Esse menino nunca desistiu, porque queria desbloquear esse celular e simplesmente anotou todas as possibilidades possíveis de senha, até algum dia achar o certo. Tudo isso pra conseguir jogar Roblox. As coisas mais feias da história. Primeiro, o nome masculino mais feio, de acordo com a ciência, é
Gilbert. E o nome feminino mais feio é Gertrude. Sinto muito se o seu nome for algum desses. Já a cor mais feia do mundo, de acordo com várias pesquisas, é a Pantone 448C. Ela é tão feia que vários países pintaram as caixas de cigarro com ela, pra dar nojo nas pessoas e fazê-las pararem de fumar. O animal mais feio do mundo é o peixe-bolha. A raça de gato mais feia é o Sphinx. Eu discordo. E a raça de cachorro mais feia é o crista chinês. Eu concordo. O signo com pessoas mais feias, de acordo com algumas pesquisas duvidosas, é Sagitário. A cidade do Brasil com as pessoas mais feias, de acordo com pesquisas, é Cubatão, em São Paulo. Não sou eu que tô dizendo, eu não conheço vocês. E por fim, a pessoa eleita mais feia do mundo é essa aqui. Quem que dá esse nome pro seu filho? No Brasil, 188 pessoas se chamam Joelho, enquanto 1.148 se chamam Senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam Drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês. E argentino, de 874. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de bala. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920, as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa. Até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920, as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa. Até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Esse é o nome mais curto do mundo. Ele chama J, literalmente, a letra J. E não tem sobrenome. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Esses professores corrigem a prova em 1 segundo. Na China, os alunos se preparam um ano inteiro pra fazer essa prova, pra tentar entrar na faculdade de artes. E aí, passam horas desenhando essa foto, tentando tirar a melhor nota possível pra decidir o seu futuro. E aí, o professor corrige assim: essa cama salva sua vida num terremoto. Assim que ela percebe o chão tremendo, ela ativa e se abre, te jogando numa caixa de metal que te protege, mas que não é completamente fechada. Tem buracos pra você respirar, além de dentro ter comidas, bebidas e várias coisas pra você sobreviver por dias. É assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. Qual a idade desses personagens? Minions. Eu sempre vi eles como crianças, mas pelo filme a gente sabe que eles estão aqui desde a era dos dinossauros. Pois bem, eles têm 60 milhões de anos de idade. Seu siriguejo, ele tem uma filha, uma empresa, e eu sempre imaginei ele com uns 40, 50 anos, mas não, ele tem 76. Próximo, Plankton. Eu sempre imaginei ele sendo bem novo, porque ele é bem pequenininho, fora que ele não é nada maduro, mas ele é ainda mais velho que o seu siriguejo, com 80 anos. Minnie Mouse. A expectativa de vida de um rato é de 12 a 18 meses, e como ele é casado, eu chutaria uns 15 meses, mas não, ela tem 91. Quanto dessas coisas te mataria? Você precisa de 70 xícaras de café pra tomar cafeína o suficiente pra causar uma parada cardíaca. Mas você já teria morrido por volta da 25ª, porque você precisa de mais ou menos 6 litros de líquido pra inchar o seu cérebro e morrer. Falando em líquidos, 10 minutos submerso em água já é suficiente pra que você morra. E se você subir muito acima do nível do mar, cerca de 8.000 metros, você morreria por falta de oxigênio. 13 doses consecutivas de álcool já é suficiente pra te matar. Informação importante, tá? Já 20 maçãs contém cianeto suficiente pra matar você, assim como 3 sementes de cereja. Então cuspa, não engula. 40 graus Celsius já podem matar você de desidratação, enquanto menos 21 podem causar morte por hipotermia. E por fim, 185 decibéis cria pressão suficiente para estourar os seus pulmões ou dar um choque no seu coração.
animais que os cientistas estão tentando trazer de volta. Primeiro, tigre dente de sabre. Ele foi extinto há 11 mil anos, mas tem projetos de trazer ele de volta. Mas que ainda não aconteceram, principalmente por motivos éticos. Porque imagina um bicho desse andando na Terra hoje. Titanoboa. Ela foi a maior cobra que já existiu. E alguns cientistas acham que com o aumento da temperatura da Terra, ela poderia ser trazida de volta sem muito problema. Já no oceano, temos o famoso megalodon. Eles foram extintos há 3 milhões de anos atrás. E existem alguns pequenos projetos de trazer ele de volta, mas que não foram completos. Mamute lanoso. A empresa Colossal Biosciences tem um projeto ativo de trazer esse animal de volta, depois que ele foi extinto há 4 mil anos atrás. E eles estão fazendo isso basicamente reprogramando as células dos elefantes que já existem hoje. E por fim, temos o dodô. Eles foram extintos por causa da colonização. E hoje, os cientistas estão usando um dodô preservado para tentar trazer ele de volta à vida. É meu sonho ver um dodô vivo hoje. Porque 1% da bateria parece que nunca acaba. Deixar o celular descarregar até 0% pode estragar a bateria. Por isso, as empresas de celular fazem de tudo para você não deixar isso acontecer. Então, o seu celular mostra que tá em 1% bem antes de realmente tá, para te dar mais tempo de carregar antes do celular morrer. Foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do Ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas.